Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo, né? Turma, eu estou fazendo então esse vídeo sobre a história regional. E aqui nessa história, nesse vídeo de hoje, eu estou fazendo uma comparação, né, da história regional e da microhistória, da macrohistória e da história comparada, né, e da história vinda por memória. Beleza? Então, apresentação, eu sou Denilson Barbosa, faço licenciatura em História. Beleza? Então, gente, vem comigo então. Bom, galera, eu faço esses vídeos, na verdade, para o meu estudo próprio, né? Mas só que eu acho bastante conveniente estar postando ele, que ele pode ser útil para outra pessoa também. E dessa forma, através de comentários, né, de possíveis comentários, eu possa também estar discutindo e aprendendo mais do que a gente já tem aprendido, né? Então eu agradeço então ao comentário que vai ser bem-vindo. Então, beleza? Então, vamos lá então. Lembrando, a história regional, gente, ela não se constitui em um método de história, tá? Ela não é uma maneira de fazer história. História regional, na verdade, ela é um recorte espacial, tá? Dentro da história maior, da macro-história, conforme nós falamos no vídeo anterior, você escolhe, então, uma região a ser estudada, né? E ali, então, você faz um recorte daquela história para você poder estar aprendendo melhor, né? Porque a história macro, ela, na verdade, nas escolas ensina somente a história macro, a maior, a mais relevante. Porém, a história regional não se conversa, por exemplo, né? Não se ensina através da escola, né? Então, a história regional, ela é uma maneira de você fazer o recorte para você poder estar se aprofundando mais, né? Então, a microhistória, ela não procura, então, renunciar à história social, né? Mas ela dinamiza, ela busca resposta, por exemplo, né? A microhistória, ela dinamiza a história regional, né? Ela vai dinamizar. A microhistória, ela possibilita ver, por exemplo, episódios que pela história regional ou pela macrohistória você não consegue ver, né? A microhistória, ela é justamente para isso. Você faz, então, ela consegue dinamizar, né? Por exemplo, fatos que acontecem dentro da história regional que de outra forma você não consegue ver, ela se perde no tempo, né? Se você não usar, então, a microhistória, né? E a história comparada, gente, ela é justamente isso que nós estamos falando. Comparado é para você poder fazer a comparação. Por exemplo, não somente na história regional, que você faz a comparação, né? Por exemplo, duas histórias regionais, por exemplo, a de Canudos, no caso Bahia, né? Que é o Antônio Conselheiro, ali Canudos, né? E a de Contestado. São duas semelhantes, né? Essas são a história comparada. São duas histórias semelhantes, porque eles lutavam por causa da terra, né? Que é uma semelhança com a do Contestado, e além da disputa sobre a terra, então ela estava pela força messiânica, né? Que no contestado seria o João Maria, né? Seriam três, e lá na Bahia, João Maria e José Maria, e lá na Bahia seria Antônio Conselheiro, né? Então, isso é a comparação. Mas só que essa comparação, ela pode ser olhada também entre países. Você pode fazer, por exemplo, compara entre dois países, então você tem uma ideia do que você vai fazer, do que vai acontecer ou não. Você entendeu? Então, esse daí é a história comparada, né? Aí, a história da memória. O que vem a ser a história da memória, gente? Eu marquei aqui, né, por exemplo, que ela não permite ficar uma lacuna dentro da história regional. Vamos se colocar. Quando você faz, por exemplo, a história macro, né? Vamos procurar. Você tem a história macro, a história maior. Aí dentro da história maior acontece um fato. Vamos se colocar, eu coloquei no outro vídeo, por exemplo, a independência do Brasil, né? Aí nós descemos para a regional que eu escolhi estudar, então, Amazonas, né? A guerra dos cabanos, né? Ali a revolta dos cabanos, as cabanagens, né? Bom, o que é aí depois nós vamos procurar então uma microhistória, ou então eu escolho uma pessoa dentro daquela região
da Amazonas ali e desço até aquela família, né? Ali então eu vou conseguir descobrir assuntos sobre aquela família, né? Aí vai ter a memória, as pessoas que viram aquilo acontecer. Por exemplo, na história regional, né? Na história regional, você consegue estudar a história regional e ouvir a história das pessoas que viveram naquela época. Vamos se colocar a história que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, no Brasil, nós hoje. A impressão que se dá é que nós estamos vivendo um paradigma, ou algo que já aconteceu, né? Que já aconteceu. Por exemplo, lá na faculdade mesmo, eu cheguei já a anunciar as dificuldades que nós passávamos quando eu era criança, né? Quando eu era criança. Mas veja bem, para algumas pessoas isso é história, mas para nós que já temos um pouquinho mais de idade, é memória. E essa memória ela é bastante relevante. Ela é bastante relevante, mas vamos fechar aí porque não é esse o assunto, tá? Então vamos lá, gente. Dentro da história do Brasil, por exemplo, colonial, no ano de 1570, né? No 1570. Bom, nessa época, então, houve a história maior, a história macro. Mas só que nós devemos descer, por exemplo, para uma micro-história, né? Nós estamos a história regional, escolhemos então aquela região, né? Aí daquela região ali, vamos se colocar da Bahia, né? Aquela região por ali, né? Então nós vamos estar olhando, então, que é a história regional. Agora nós vamos estar descendo então para uma micro-história. Aí a faculdade ela nos aconselhou assistir um filme, né, por título de Desmundo, né? Aquele filme Desmundo, eu achei bastante interessante porque ali ele conta a história de uma das pessoas que veio para o Brasil para estar então desbravando as terras brasileiras, né? E ali aquela micro história conta a história daquele homem, né? E das mulheres que vinham para o Brasil para poder estar sendo casada com os homens que viviam aqui, porque veio homens, não veio as mulheres. Então os padres, então eles pediram para Portugal que tivessem enviando mulheres brancas, né, para o Brasil para efeito de casamento. Só que as mulheres vinham, por exemplo, elas vinham como pensando que, por exemplo, tem uma delas que era para o convento, pensava que ia vir para o convento. Elas eram as pessoas, meninas, órfãos, sem pai, sem mãe, né? Então elas acreditavam que ia chegar aqui e ela ia para o convento, e na verdade ela estava destinada ao casamento, né? Então para ela foi um choque tremendo, mas ela não tinha como reclamar, ela tinha que ficar. Inclusive no filme ela até tentou correr, fugir daquele homem, né? E aparentemente ela se apaixonou por uma outra pessoa, né? Mas só que ela teve que voltar para o marido, né? Por força, né? Ou seja, ela não tinha livre escolha. Então isso aí a gente consegue ver através da micro-história, da micro-história. Mas suponhamos assim, que é porque ali no filme depois mostra ele, aquele chefe de família, indo mais para o interior do Brasil. Ou seja, ele vai ficar bem longe dali do litoral, né? Mas se nós fôssemos contar a história no caso de Desmundo, né? No caso desse casal, e não tivesse mais eles presentes, nós íamos ouvir então uma história de memória daquelas pessoas que viveu naquela região, naquele lugar, naquele povoado português, né? Porque eram vários povoados, povoado português, povoado espanhol, povoado português, povoado espanhol, entendeu? Era desse jeito que existia naquela época. Então nós íamos ouvir então histórias de memória das pessoas que viveram naquela época, então para poder estar complementando a história regional, a história daquela pessoa, daquela micro-história. Entendeu? Então é isso. Gente, agora fazendo uma comparação, né, conforme aqui eu acabei de falar, né, sobre a colocação da memória, né, eu trago aqui, por exemplo, o Contestado, né, que é uma história regional bastante relevante, né, para este vídeo, né. É uma revolta armada, né, por uma classe desapropriada, né. Ela, no caso, foi uma companhia, aquele território foi muito disputado
né? Foi muito disputado porque o Brasil ele trouxe uma companhia, né, para a construção daquela via férrea que ia ligar então Rio Grande do Sul a São Paulo, né? Porque aquele território ali onde aconteceu o contestado, ele na verdade ele já foi um território muito disputado entre Portugal e Espanha, né? Era muito disputado ali. Mas bom, quando aconteceu então essa companhia vir para poder estar desbravando ali e colocando a estrada de ferro entre Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Foi dado então o direito para essa companhia de estar então ela estava ela podia explorar 15 quilômetros para cada lado, de fora a fora, entre São Paulo até Rio, ou seja, madeiras, eles iam tirar as madeiras. E foi o que aconteceu, né? Mas para que eles pudessem estar fazendo essa estrada de ferro, gente, então eles precisavam fazer o que mais? Precisavam de mão de obras, né? Eles precisavam de mão de obra paga, né? Aí eles fizeram o quê? Quando começaram a contratar muita gente, vindo de toda a região, de todo o país, né? Foram ali para trás trabalhando. E foi assim trágico, porque essa estrada de ferro, ela terminou, né? Ela terminou em 1910, foi terminada essa estrada de ferro. E as pessoas que trabalhavam ali naquela estrada de ferro não foram levadas de volta para suas casas, para suas regiões, conforme foi combinado. Elas simplesmente foram abandonadas, né? Foram abandonadas ali, certo? Com isso, então, gerou então, um caos social muito grande mesmo, né? E um caos generalizado ali dentro, né? E aquelas pessoas, por exemplo, abandonadas ali, começaram a passar fome, necessidade, isso em 1910, tá? Então, gerou um problema social muito grande, né? Então, foi nesse momento que entra em cena, então, três monges, né? Que são José Maria, né? E José Maria I, né? E dois João Maria. São três monges, no caso, messiânico, Messias, né? Enviado por Deus, né? Então, esse povo que estava sofrendo ali, que foram se alojando ali naquela região de qualquer forma, né? Começaram a ficar revoltados por causa dessa situação. E neste mesmo período acontece então uma disputa de divisa entre Santa Catarina e o Paraná, né? Entre Santa Catarina e Paraná. Olha, entre 1910, essa guerra ali, aquela batalha, acabou em 1916, né? 1916 terminou. Terminou com a demarcação então do território. Mas veja bem, gente, por que naquela época, por que nós falamos em história regional em relação a este movimento, né? A este movimento? Porque a história maior mostrava uma outra coisa. Mostrava maior a guerra que estava acontecendo, a Primeira Grande Guerra Mundial. Falava da Primeira Grande Guerra Mundial que estava acontecendo, né? E a Guerra do Contestado foi mais ou menos no mesmo período, porque foi entre 1910 e 1916. Em 1914 estava acontecendo a Guerra Mundial. Então você consegue entender então o foco, a força então que estava acontecendo ali? Era justamente isso, né? Existia então essa guerra acontecendo ao mesmo tempo, mas só que os olhos estavam voltados para a guerra macro, para a história maior, para a história maior, para a guerra macro, para a guerra maior que era mundial, e não para o contestado que era menor que estava acontecendo ali, né? Então, veja bem, a história regional ela é justamente para isso. Você olha então o que acontece de maneira diferente. Agora, quando você olha uma micro-história dentro dessa história regional em relação, por exemplo, ali ao contestado, por exemplo, você pega relatos de pessoas que viveram naquela época, né, que dizem, né, que os homens chegavam, cortavam as mulheres, tiravam as crianças de dentro, que eram os fetos, né? As mulheres eram retalhadas e penduradas na cerca como se fosse carne seca, mas não para devorar, mas por maldade. Então isso faz parte da história regional. Pode ser mito? Pode, né? Mas quando se trata de uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, mas se ela for registrada, né? Então é isso, gente. Tem que ser analisado a história regional. Quando a história vem através de memória, ela tem que ser analisada para ver se isso é fato real ou não.
né? Mas ela faz parte da história do povo, todo mundo fala sobre esse assunto, né? Da mesma forma, né? Cada um conta das pessoas que viveram na época, né? Contava a história da maneira, às vezes coincidindo os fatos. Então, os fatos que se coincidem, eles então são importantes ser observado, né? Ser observado e analisado, e aí cabe ao historiador agregar a história regional ou não. Beleza? Então, galera, eu agradeço pela sua atenção, estar comigo até agora, tá? Os comentários ficam abertos aí, eu não vou fechar os comentários de forma alguma, tá? Aí vocês discutem comigo, se precisar algum conselho, alguma pergunta, nós vamos aprendendo junto. Beleza? Então, galerinha, até então o próximo vídeo, eu agradeço pela sua atenção, então. Até mais.